a gente só aprende na... Será que é tão difícil entender isso? Se eu nunca fiz um bolo e eu quero fazer, antes de eu fazer eu vou para onde? Para a receita. Vou ler. A receita vai mostrar como fazer um bolo de chocolate. Depois que eu li agora, eu vou ficar só na leitura? Não, eu vou comprar os materiais e vou para a prática. É na prática que eu vou aprender. Vou fazer o primeiro, vai queimar, porque eu fiz algumas coisas erradas, não observei, vai dar errado, vai ficar duro, vai ficar ruim. Mas eu vou desistir? Não. Eu tenho que praticar até dar certo. Esse é o segredo. Assim também é na palavra de Deus. O manual está aí, nas tuas mãos. Tu lê, mas se tu não pratica, meu filho, tu vai viver no raso o tempo todo. Tu não vai ter experiência nenhuma com o Espírito Santo. Porque as experiências dentro da igreja, em curas, em pregação, essas coisas, isso aí é comum, isso aí é o raso. Isso aí é coisa simples. Que até a criança que ela pode ministrar uma palavra, ela pode ministrar uma cura, por causa da unção. Mas o relacionamento com o Espírito Santo não é para qualquer um. Ouvir o Espírito Santo da forma que eu escuto, não é para qualquer um. Entende? Relacionamento com Deus, para entrar no reino dele, tu precisa praticar. É as práticas que vai te dar experiência com Deus. Não é com as pessoas, é com Deus. E experiências. Glória a Jesus. Porque essas experiências que a gente está acostumado aqui, de orar uma pessoa, de curar outra, isso aqui são experiências do dia a dia dentro da igreja. Mas existem outras experiências que é comunicação com o Pai, comunicação com Deus, o qual muitos não ligam para isto. E para você ter essa comunicação, você precisa praticar. Amém? Glória a Jesus. Esse fundo é de David? Glória a Deus. Só que hoje eu vou trazer uma palavra aqui diferente. E eu queria que vocês abrissem seu coração para o Espírito Santo. Aproveite, meus amados. Eu queria tanto ajudar vocês, mas tem coisa que eu não posso. Eu confesso para vocês que eu vejo a mente de vocês e o coração de cada um de vocês. Eu queria poder ajudar, porque meu coração parte de eu ver vocês às vezes tão distantes. Queria lá ajudar, sabe? O meu amor, queria lá resolver o teu problema. Eu queria resolver o teu problema, mas eu não posso. Nem todas as coisas eu posso. A única coisa que eu peço que vocês é que vocês se esforcem e tenham bom ânimo, que Jesus está aqui para ajudar vocês. Aproveita a oportunidade. Glória a Jesus. Irmãos, hoje eu vou falar sobre a oração, a imposição de mão. Amém? O perigo da oração e da imposição de mão de quem não carrega unção e de quem não vive uma vida espiritual com Deus bem. Se você não vive uma vida espiritual, um relacionamento espiritual com Deus, não é bom você orar ninguém. Porque se você orar, as pessoas que estão precisando, você com a vida toda arrebentada diante de Deus, o problema que está em você, você vai transferir para a pessoa. Então o que é que vai acontecer? A situação dessa pessoa vai piorar. Você não vai estar ajudando, você vai estar matando. Assim como eu preguei sobre expulsação de demônios, e agora o Espírito Santo está falando na área de orar em posição de mão. Orar os enfermos. Como a Bíblia diz, tem algum doentes enfermos, chamais os presbíteros. Em posição de mão, curais os enfermos. Só que isso aí não é para todo mundo.
é para quem está cheio do Espírito Santo e para quem está com um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Tem muitos cristãos que querem orar as pessoas e sem saber o nível da consequência que é gerado, tanto para quem está recebendo, tanto para quem está fazendo. Tem pessoas que estão despreparadas para orar e quer orar. Aí ora uma pessoa carregado, o peso daquela pessoa vai vir todo para cima de você. A enfermidade daquela pessoa foi transferida para você. Como você não está preparado para orar, o problema daquela pessoa veio para você e você começa a sentir os mesmos problemas que ele estava sentindo. A oração é transferência. A imposição de mão é transferência. Quando eu estou orando a alguém, vamos supor que isso aqui é uma pessoa que está muito enfermo. Quando eu estendo a mão, ou quando eu profetizo, que eu digo em nome de Jesus, seja curado, aquela enfermidade foi para onde? Foi para o mar do esquecimento? Para onde foi a enfermidade do rapaz? E ele vai chegar e dizer: opa, a dor sumiu, desapareceu. Sim, desapareceu. Foi para onde essa dor? Foi para onde? Foi para o mundo espiritual? Para onde ela foi? Você sabe para onde é que ela foi? Ela foi para mim. Veio sobre mim. O meu papel é carregar fardos pesados de pessoas. É transferência. Eu tiro de você para pôr em mim. Jesus pegou as nossas enfermidades, os nossos pecados, e levou sobre ele. Ele trouxe sobre ele. Glória a Jesus. Então quando você ora alguém, ou profetiza alguém que está com problema, aquele problema daquela pessoa vai para você. Se você não está preparada, você vai cair, vai enfraquecer. Então, irmão, o Espírito Santo falou comigo nessa tarde para vir trazer hoje um despertamento para nós vigiar nessa hora de orar, de determinar nas pessoas. Se você vê que você não está preparada fisicamente, espiritualmente, para orar, para profetizar, não faça, porque o baque será grande para você. Então é melhor você não fazer, porque há uma vida ali precisando. Então você não faça. Não estenda sua mão para orar ninguém despreparado, porque o problema daquela pessoa vai para cima de você. E aí, após, se o problema daquela pessoa foi para o Senhor, e o que acontece? O Senhor vai ficar enfermo? Não. Não, porque eu estou bem com o Espírito Santo. Entendeu? Eu estou carregando a unção. E quando a enfermidade vem sobre mim, essa unção que eu carrego vai quebrar ela. O jugo é quebrado. O jugo não é quebrado lá, o jugo é quebrado cá, através da unção que eu carrego. Ela é destruída. Por isso que às vezes eu fico pesado. Eu chego em casa todo arrebentado, parecendo que eu tomei uma surra. O corpo doendo, os ombros doendo. Eu digo: Jesus, o que é isso? Simplesmente é as enfermidades das pessoas que eu oro aqui, que veio sobre mim. Então, ser líder é fácil? Ser um profeta é fácil? Ser um homem de Deus é fácil? Não é. Porque ele vai carregar os fardos pesados das pessoas. Por isso que tem muitos deles que não aguentam. Às vezes desvia, às vezes abandona, porque vai indo, vai pesando, vai ficando difícil. Aleluia, glória a Jesus. Aí você diz: apóstolo, mas o que tem a ver com esse texto? Vou te explicar. Pedro e João tinha acabado de se encher de quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles dois.
ali no dia de Pentecostes. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro estava ousado. Quando Pedro e João vai subindo as escadas do Templo Formosa, havia ali um paralítico que era trazido sempre para pôr ali na porta do templo. Esse paralítico era conduzido por pessoas para colocar na porta do templo. E o intuito era o quê? Arrecadar dinheiro. Só que quando Pedro se aproxima dele, o costume do paralítico: me dê uma esmola. Você pode observar que todos os paralíticos, todos os mendigos não pedem esmola olhando para você, porque eles sentem vergonha. Porque Pedro observa que o paralítico pediu a esmola de cabeça baixa, e Pedro diz: ei, olha para mim, levanta a cabeça, olha nos meus olhos, quero te falar uma coisa, quero te dizer algo, mas eu preciso que você olhe para mim. E parece que eu vi o paralítico com as mãos assim e olhando para Pedro. E Pedro diz: paralítico, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Pedro está declarando que ele não tem dinheiro, que ele não tem ouro e ele não tem prata. Mas Pedro declara o que é que ele tem: eu só posso dar a você aquilo que eu tenho. Se veio um enfermo até a mim, se veio um doente até a mim, eu só vou dar àquele doente o que eu tenho. Vem um paralítico de lá para cá, para eu orar, eu vou dar para aquele paralítico o que eu tenho, o que eu carrego. Se eu carrego unção, o que é que ele vai receber? Unção para curar ele. Eu digo: em nome de Jesus, receba unção. Agora, se eu carrego maldição, o que é que eu vou dar ao paralítico? Maldição. Se eu carrego problemas na minha vida, o que é que eu vou passar para o paralítico? Os meus problemas eu vou passar para ele. Será que eu vou estar ajudando ele? Eu vou estar terminando de matar. Ele vai sair daqui com um problema, o problema vai aumentar e não vai ser curado. A situação dele vai dobrar, porque eu transferi os meus problemas para ele. Tu orou, tu transferiu. Oração é uma transferência. A profecia é outra transferência. Você está transferindo aquilo que tu tem. Se tu tem tristeza, tu está transferindo tristeza. Se tu tem alegria, se tu tem paz, tu está transferindo tudo isto para a pessoa. Então, desde já, vigia as pessoas que tu manda orar por você. Toma cuidado com isto. As pessoas que colocam a mão na tua cabeça, porque isso é uma transferência, ou você não sabe. Às vezes você confia de tanta gente por causa de um título e deixa pôr as mãos na tua cabeça. Às vezes está um pastor em pecado dentro da igreja, casamento destruído, vivendo uma vida de engano. Aí você chega: pastor, ora por mim aqui. Ele vai orar, é transferência. O problema dele espiritual vai para cima de você. O espírito que destrói relacionamento está na vida dele. Aquele espírito vai para cima de você, é uma transferência. Aí de você se sentir bem, o problema vai aumentar na sua vida. É uma transferência. Glória a Jesus. Quer ver outra coisa aqui? Uma irmã casada e outra irmã casada. Encontra-se as duas e começa a conversar. Uma tem um casamento lindo, lindo, vive bem com o esposo, vive em harmonia,
Só que a outra está vivendo em brigas e discórdia, está separa, mas não separa. Só que as duas se encontrou, está conversando, está dialogando as duas ali, dizendo: meu Deus, o que é que eu faço, minha filha? O meu esposo está assim, está assado, e começa. O que vai acontecer? Essa conversa vai gerar uma transferência de maldição, uma para com a outra. O que vai acontecer? A outra que vivia com casamento bem, o problema da outra está vindo para ela, vai ter briga agora, a mesma coisa da outra. Porque são transferência. Transferência existe, o mundo espiritual. O Espírito Santo veio na minha mente para me trazer isto hoje, para nós despertar, acordar, porque as transferências existem de uma pessoa para com outra pessoa. Abre e diz: quer ser cheio do Espírito Santo? Ande com quem é. Por quê? Porque vai haver uma transferência. Vai haver uma transferência. E você pode observar que a transferência é tão sério, que se eu tenho um costume de ficar piscando os olhos assim, ó, quem começar a andar comigo, até isso vai transferir, a pessoa vai estar fazendo sem perceber. Por quê? Porque houve uma transferência. Isso que eu estou pregando e mostrando para você é real. Glória a Jesus. Então Pedro disse para o paralítico: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, que eu recebi lá no dia de Pentecostes, eu te dou. Levanta-te e anda. O que foi que houve ali? Uma transferência. Pedro puxou aquela paralisia para si, através da unção. Aquele mal foi quebrado, aquele jugo foi quebrado que estava naquele paralítico. Era um demônio, era um espírito. Foi quebrado, foi destruído. E a partir dali o paralítico entrou dentro da igreja, andando, e todos glorificando a Deus pela vida daquele paralítico. Aleluia. Porque houve uma transferência. Então, se você não está preparado para orar as pessoas, não ore. Não coloque as tuas mãos na cabeça de ninguém. Porque se tu não estiver preparado, o problema da pessoa, na hora que tu fazer assim, está vindo todo para ti. Então a gente precisa vigiar nessas áreas. Glória a Jesus. Se você não está bem consigo mesmo, não ore, porque o problema que tu está vai para as pessoas. Glória a Jesus. Até porque, irmão, a gente precisa ajudar vidas. A gente tem que ter misericórdia e compaixão das pessoas. Orar as pessoas com vontade para elas receber a cura, receber a libertação. É orar com vontade. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. E irmão, em nome de Jesus, Jesus te abençoe. Amém, amém. Poxa, você não está tendo misericórdia do irmão e nem compaixão. Você está preocupado com o teu problema. Houve transferência aí agora? Houve. O teu problema, no momento que tu orou, transferiu aquilo ali para a irmã. A tua tristeza passou para aquela irmã. A transferência é tão séria que se você tem um problema de coceira no seu corpo, se você tem uma sarna miserável que anda se coçando, chamado de lepra, e se alguém vestir a tua roupa, é uma transferência. Quando vê, você está se coçando também. Sim ou não? Sim. Às vezes tem pessoas que têm a enfermidade chamada hemorroida. Aí está ali sentado naquele lugar o tempo todo, sentado ali. Quando ela levanta, tu vai e senta.
Vai haver uma transferência? Vai. Quando pensa que não, você com hemorroida também. Tudo isso é do mundo espiritual, não é coisas inventadas. Existe as transferências, aleluia, que é colocada por um maligno, que a gente precisa ter cuidado. Por isso que lá em casa eu já decidi com a minha esposa: não quero nada de ninguém usado lá na minha casa. Eu não visto roupa de ninguém usada, nem eu, nem ela, nem meus filhos, porque o Espírito Santo já nos proibiu isto. Já nos proibiu. Aí de repente chega um paletó usado de um pastor lá não sei da onde. Como é que estava a vida dele? Aí vem trazer para mim: ah, poxa, está novinho, só usei algumas vezes. Sim, meu caro, está novinho. Mas o teu problema, como é que tu vive a tua vida? Porque vai transferir para mim. Sim ou não? A unção chegou na vida de Eliseu por onde? Pela capa de Elias. As transferências existem, e é preciso a gente ter cuidado. Glória a Jesus. A roupa de Jesus trazia transferência, trazia unção. Quando a mulher tocou, o que estava em Jesus foi para ela, e ela foi curada. As transferências existem. Então cuidado, você que não está bem consigo mesmo, e você está orando pessoas, esse problema vai vir para você em dobro, e o problema só vai se agravar mais e mais. Então, se você não está preparada para orar, para profetizar, não profetize, não ore, enquanto você não se preparar. Quer orar, quer profetizar, quer ser um vaso, busque ao Senhor, tenha relacionamento com Ele primeiro, se reverte, esteja bem consigo mesmo. Porque, apóstolo Ed, eu preciso ser curado para curar. Só que hoje está o contrário. Tem gente que está precisando ser curado e está caçando curar. Aí vai dar certo? Só vai dar problema. A gente primeiro tem que se curar, tem que se sarar, tem que se libertar para depois libertar o outro. Não tem como eu não estou liberto ainda. Eu estou em processo de libertação, eu já quero libertar os outros. Não tem como. O problema vai aumentar tanto para mim, tanto para aqueles que eu estou orando. Então abra a mente. Abra a mente. Se você não está preparado, não ore, não profetize, porque senão o problema daquela pessoa vai vir para cima de você em peso, e você não vai aguentar. Por que não vai aguentar? Porque não está preparado. Os problemas só vai se acumulando. É tão realidade nisso que eu trabalho com libertação aqui, eu vejo os ataques. Se eu não tivesse preparado, eu já tinha caído. Eu já tinha caído há muito tempo. Se eu não tivesse revestido com as armaduras, com o poder de Deus, eu já tinha caído há muito tempo. Mas porque eu estou firme e forte? Porque eu estou bem com o Espírito Santo. Eu estou bem com Deus. Eu estou bem com Ele. E por eu estar bem com Ele, o diabo não tem vez. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então as transferências existem, tanto para fazer o bem e tanto para fazer o mal. Se você ter usado roupa dos outros, objeto dos outros, eu digo para você com toda certeza e convicção, você está correndo perigo. E correndo perigo, porque o problema que estava aquelas pessoas que te deu a roupa vai vir todinha para cima de você. Ah, apóstolo, eu não estou vendo nada. É espiritual. Vai acontecendo aos poucos. Satanás, ele trabalha lentamente. Ele é terrível, triste. Ele vai correndo, te matando aos poucos.
e tu não percebe. Tá o cara lá só na cachaça. Quem é que está fazendo ele beber? O diabo está matando ele aos poucos, matando no cigarro aos poucos, na cocaína aos poucos. Quando vê, o cabra vai embora. É assim que o diabo, ele não mata de vez não. Ele não vem de vez não, aos pouquinhos. Ele vai colocando os problemas, a brecha está aberta e ele vai trabalhando. Quando pensa que não, tu já estás nas garras dele. Agora para sair é muito complicado. Por isso que a palavra de Deus diz: você que está de pé, cuidado, porque se cair dá trabalho para levantar. Então o Senhor está nos orientando nessa noite a nós vigiar nessas áreas espiritual, porque é real. Bobo é aquele que pensa que não existe nada disso, mas tudo isso que eu estou falando existe. Toma cuidado. Existe as transferências, sim. Até em um copo de água que tu recebe, cuidado. Até em um prato de comida que tu recebe, cuidado. Aleluia. Cuidado. Até no dinheiro que tu recebe, cuidado. Tudo isso você precisa ter cuidado, que existem as transferências, tanto para o mal e tanto para o bem. Glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E vigie nessa área de conversinha com pessoas que estão passando problema. Tenha cuidado. Se chegar alguém dizendo: minha irmã, eu estou assim, eu estou assado, oriente, vinha para a igreja. Não, meu irmão, o seu problema aí tem que ir para a igreja, minha amada. Vamos para a igreja. Lá o pastor vai orar para o senhor. Porque essa pessoa vai pedir oração para você. Minha irmã, você está na igreja, eu estou passando isso. Ora por mim. Ela não vai pedir oração? Se tu orar, o problema dela vai para cima de você. O apóstolo mas o apóstolo, eu não coloquei a mão nela não. Ela me pediu só oração. Lá na igreja eu vou orar por ela. Sim, transferência. Não importa a distância, a unção vai. Sim ou não, apóstolo Wellington? Eu oro por pessoas aqui na live. Pessoa lá longe, daqui ó, eu digo: recebe aí ó, pela live, a pessoa cai lá, não é não? Cai lá. Não há distância, tanto para o mal, tanto para o bem. Funciona. Se você não está preparado, não adianta você pegar cargo dos outros. Se você vê que você não pode orar, não ore. Você já está com um problema, querendo resolver os teus, e tu quer pegar também os problemas do irmão para si, sem estar preparado. Se cure primeiro para depois tu curar. Se liberte primeiro para depois tu libertar. Aí sim, depois de você estar curado, estar liberto, estar cheio do Espírito Santo, aí agora ajude o seu irmão. Ore por ele, clame por ele. Aí sim, depois de eu liberto, restaurado, transformado e cheio do Espírito Santo, agora eu estou preparado para fazer a obra. Eu estou preparado agora para orar, para profetizar, para fazer o que for. Estou preparado, porque eu estou curado, estou liberto, estou revertido e estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas enquanto isso não aconteceu com você ainda, você não pode orar a ninguém. Não queira dar uma de profeta, senão vai dar errado para você. Se alguém chegar até você pedindo oração, diga: ó, eu vou pedir para o apóstolo orar por você. Aí você tá o nome da pessoa aqui, diz: ó apóstolo, essa pessoa aqui me pediu oração, mas eu queria que o senhor orasse por ele. Aí você está correto. Dá para quem está preparado para fazer. Agora, se você for fazer despreparado, o problema daquela pessoa vai vir para cima de você. É por isso que tem muitos que estão enfermos, porque pegou seta dos outros por estar orando. Entende? Então você precisa ter muito cuidado
com isto. Glória a Jesus. Amém. É pente. Pega a pente dos outros, está no seu cabelo, ó. Se aquela pessoa está com problema de queda de cabelo, tu está passando pente, teu cabelo vai começar a cair também. Tudo isso. A pessoa tem problema nos olhos. Aí você vai usar o óculos da pessoa. Transferência. Vai passar para você. Tudo isso é real. E o diabo aproveita todas essas brechas aí para atacar as pessoas. E muitos não creem. Muitos não acreditam. E o diabo já gosta quando você não crê. Quando você não acredita. Então vigiai nessas áreas. Amém? Glória a Jesus. Oh glória. Irmãos, no Velho Testamento, Arão, ele pegava um bode. E aquele bode que ele pegava era para fazer a expiação do povo de Israel, para pegar a iniquidade do povo de Deus, o pecado que havia no povo, para fazer uma transferência para o bode. Só que Arão, ele usa a imposição das mãos para transferir a iniquidade do povo, o pecado do povo, para o bode. Então o bode ali ia receber todas aquelas enfermidades, todos aqueles problemas do povo em cima do bode. E depois que Arão, com posição de mão, determinando ali no bode, na cabeça do bode, era levado esse bode para o deserto. Lá no deserto, esse bode era solto, e por lá ele morria, com a iniquidade do povo. O que é isso? Uma transferência. Um pegar do povo e trazer para aquele bode. Será que esse bode estava pesado? Imagine, multidão de pessoas, o povo de Deus, pegar toda a iniquidade do povo, todo o pecado, e ser transferido para aquele animal. E depois de transferido, era solto lá no deserto, e lá ele morria no deserto. A Bíblia diz que isso fazia em vez em quando, para expiação dos pecados do povo. Não era, quer dizer, que já estava tudo resolvido. Era um costume que eles faziam sempre isso. Era expiação da iniquidade e do pecado do povo. Quem tem Bíblia, abre aí. Levítico 16, 21. As transferências existem desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Existem essas áreas de transferências, através das imposição de mão e através das palavras proféticas. Tudo isso é real no mundo espiritual. Funciona. Glória a Jesus. Quem achou, pode ler aí. Cadê o microfone? Daqui para cima. Pega o microfone aí. Aleluia. Leia esse. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Ok. O que é isso? Simplesmente uma transferência que acontecia ali, através da imposição das mãos. Era qualquer um que fazia isso? Quem é que está fazendo isso? Um sumo sacerdote, um preparado para isso. Você acha que era qualquer um que tinha
esse preparo para pegar a iniquidade do povo, pegar o bode, para fazer aquela imposição de mão ali, transferir do povo para o bode, era qualquer um? Não. Arão, porque era sumo sacerdote, ele estava preparado para isso. Tem que ter um preparo, amados. Hoje em dia as pessoas, só porque acham que estão orando, as pessoas está acontecendo as curas, está acontecendo os milagres, e não estão se preocupando com o outro lado. Porque se você não estiver preparado, o problema vai vir em peso para cima de você. Vai vir em peso e você não vai suportar. Quantos já vi começando nesta área de cura, de libertação, que hoje está desviado, porque não suportou? Muitos que desistiram. Eu conheço pastores que não querem conta com essa área de libertação. Não, libertação não trabalha não. Por quê? Tem medo, porque já sabe a consequência que traz essa área de libertação, de orar as pessoas. Porque hoje, dentro da maioria das igrejas, está bem difícil de pastor estender as mãos nas pessoas. Por quê? Você vai nas igrejas hoje, principalmente essas mais antigas, você vai ouvir a palavra, vai ouvir louvores, mas você vai ver bem difícil pastor estender as mãos para orar alguém. Isso é bem difícil. Tem alguns ainda que faz, mas é bem raro isso. É muito raro no dia de hoje. Por quê? Porque eles têm medo. Eles sabem a consequência que é trabalhar nesta área. É muito espinhoso. Aleluia. Então, para você trabalhar nessa área, você precisa estar cheio do Espírito Santo, senão você não aguenta. E o cheio do Espírito Santo não é como a igreja tem conhecido. É quando eu falo isso, algum deles que nos acompanha não gosta, porque eles acham que cheio do Espírito Santo é esse mover, e não é. Eles acham que cheio do Espírito Santo é você aqui brandar em línguas estranhas. Quantas línguas estranhas eu falei aqui agora? Nenhuma, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Quantas vezes eu rodei aqui? Nenhuma, não sei aqui agora. Mas eu sou cheio do Espírito Santo, e Deus pode me usar aqui para curar, para libertar, sem eu falar línguas estranhas nenhuma, sem eu rodar nada. Deus vai me usar. Na palavra de Deus eu nunca vi, aleluia, o apóstolo Pedro rodando, nem falando línguas, a não ser a língua das nações. Porque a língua que a gente fala hoje não é a língua das nações, é? Não. Porque o que foi entregue no dia de Pentecostes ali foi a língua das nações. Cada um falava em uma linguagem diferente. Eu queria saber qual foi a linguagem que Pedro estava falando, se foi japonês ou inglês. Cada um estava falando em uma língua diferente, de cada pessoa que estava ali naquela festa de Pentecostes. E todos estavam ali, começaram a entender e se perguntar: oxe, esse rapaz está onde? Vamos supor, Pedro, tu não é nazireu, tu não está aqui, por que tu está falando nessa língua da gente, japonês? Tu nunca foi no Japão, tu está falando japonês. A Bíblia diz que ficaram todos admirados. Como é que Pedro está falando numa linguagem, a nossa linguagem? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aonde te vê Jesus brandando em línguas estranhas? Aonde te vê Jesus Cristo rodopiando? Aonde? Em lugar nenhum na Bíblia, mas Jesus era cheio do Espírito Santo. Aonde a gente vai ver o apóstolo Paulo fazendo isso? Mas os homens eram cheios do Espírito Santo. Então pegaram uma adaptação de hoje para dizer que é o Espírito Santo, e não é. Eu posso dizer para você que isso é uma alegria, é um mover no Espírito, é uma dança. Aí eu concordo com você. Agora, ser cheio do Espírito Santo, não.
Entendeu? Às vezes quando eu estou alegre, eu, oh glória, aleluia, aleluia. Você já viu fazendo isso aqui? Estou cantando aqui, ó, aqui é na alegria. Eu estou dançando na alegria, que nem Noé. Noé dançou na alegria. Davi e Miriam dançaram na alegria. Glória a Jesus. Não é quer dizer que está cheio do Espírito Santo. O cheio do Espírito Santo é mudança de vida, é mudança de caráter, é se tornar um cidadão de bem. O homem que era mentiroso agora não mente mais. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Pode observar que é, irmão, pelo amor de Deus. Olha aqui um cabra cheio do Espírito Santo, eu sou diferente, amigo. As pessoas estão me machucando e eu estou aqui amando eles. Por quê? Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Senão o pau ia quebrar eu mais ele. Tem muitos me caluniando aí, descendo a ripa. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu era o primeiro a ir para a rádio, estar discutindo, estar batendo boca com eles na rua, nas redes sociais. Mas não faço. Por quê? Porque eu sou cheio do Espírito Santo. A diferença está aí. Porque não adianta você dizer que está cheio do Espírito Santo e está quebrando o pau na rua com o irmão. É cheio do Espírito Santo aí? Claro que não. Mas a irmã estava rodando, sim, na alegria do Espírito dela. Glória a Jesus. No Espírito dela, não no Espírito Santo. Porque roda o pior aqui, mas lá fora o pau quebra. Então não é o Espírito Santo, é a alegria no Espírito dela. É diferente. Então esse mover eu compreendo como isto: uma alegria no Espírito. Isso aí eu concordo. De você se alegrar no Espírito, a dançar, a malhar na presença de Deus. Jesus dançou no casamento. Não há pecado contra isso. Você se alegrar, dançar, bailar na presença de Deus. Deus, não há pecado nisso. Você está dançando em uma alegria no Espírito com Deus. É totalmente diferente. Mas esse que me escuta não entende, não compreende. Pensa que eu estou julgando, pensa que eu estou falando mal. Não, eu estou explicando uma verdade. É uma verdade que a gente não vê isto na Bíblia. Como é que eu vou defender esse roda-roda se não tem na Bíblia? Como é que eu vou defender? Como eu vou defender se não tem? Se tivesse, eu dizia tem. Mas não tem. Então não tem como eu defender uma coisa que não tem. Glória a Jesus. E Jesus não praticava, Pedro não praticava, Paulo não praticava. Então, aí eu entendo que isso é uma alegria no Espírito. E que se você quiser fazer, fica à vontade. Entende? Se você quiser bailar, dançar, ir lá na igreja, ir lá e pra cá e for lá correndo, você fica à vontade, alegria no Espírito. Agora não vem dizer tu que tu está cheio do Espírito Santo só por causa disso. Não. Aleluia, não. Glória a Jesus. Então a gente precisa entender as coisas espiritual. Amém, amados? Quem compreendeu aqui? Sandália, não calce sandália dos outros, que vai haver transferência. Se a pessoa tiver uma sarna debaixo dos pés, tu vai pegar também. Não calce. Tudo, irmão, tudo isto, tudo que você receber de usado ou de novo, você precisa vigiar. E tem gente, eu estou finalizando aqui, ó. Tem crente que aprendeu um negócio assim, ó. Eu recebi uma roupa usada. Irmão, mas Deus é na minha vida. Eu vou orar e vou repreender. Não tem autoridade para repreender. Tem um bocado de gente a repreendendo o diabo e o diabo dando risada. Está repreendido, irmã. Repreendido o quê? Que autoridade você tem para repreender? Nenhuma. Só tem autoridade para repreender o espírito maligno quem é cheio do Espírito Santo. Se você não é cheio, você não tem autoridade nenhuma. Você pode pular, pode berrar, pode gritar, pode dizer repreendido, repreendido, repreendido. O diabo não está nem aí para você.
ele vai lhe arrebentar até umas horas. Agora, se você for cheio do Espírito Santo, abaixa tu fazer assim, ó. O diabo já corre que nem um cachorro. Não precisa nem tu repreender. Abaixa tu olhar, bora. Ele sai e cai fora, porque você está cheio do Espírito Santo. Então tem gente que não está cheio do Espírito Santo e dá uma de repreender as coisas. Se você não consegue repreender um espírito maligno, vai conseguir repreender a maldição de uma roupa? Ou de um objeto? Aí você repreende e começa a usar. Olha o problema lá. E aí? Aí você, mas eu orei. Que nem uma moça me ligou, chorando, desesperada, com depressão e com o pensamento de tirar sua própria vida. Aí eu estava aqui dentro da igreja, ensaiando, ela me ligou. O Espírito Santo mandou parar para dar atenção a ela, porque as palavras dela estão sendo muito fortes. Aí eu parei para dar atenção a ela. E eu pedi ao Espírito Santo, me orienta como conversar com essa mulher, porque o pensamento dela estava ruim, já pensando em tirar sua própria vida. Aí eu pedi ao Espírito Santo, me ajuda para orientar, ter sabedoria para orientar essa mulher. E eu ali comecei a ficar conversando com ela. E eu perguntei para ela, minha irmã, por esses dias, o Espírito Santo mandou perguntar isso para ela, por esse dia você não recebeu alguma coisa aí na sua casa, nas suas mãos? Não. Aí ela pensou um pouco e mandou uma mensagem: recebi, apóstolo. Uma irmã da igreja me deu um vestido lindo. Um vestido lindo, lindo, lindo. E nesse vestido está faltando até um botão, que eu ia mandar a costureira colocar esse botão. Aí eu disse para ela, sim, quando foi que você recebeu esse vestido? Há umas 2 semanas, umas 3 semanas antes. Eu disse para ela, quando tu recebeu esse vestido, tu estava com esse problema? Ela disse, não, apóstolo, foi do dia que eu recebi para cá, eu comecei a sentir esses problemas em mim. Eu disse, o problema está no vestido. Eu disse para ela, minha irmã, esse vestido que a senhora recebeu aí está carregado. Ah, mas é de uma irmã que me deu. Uma irmã? É uma irmã, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu. Confiar só em Deus. Você não quer vigiar, quer abraçar tudo. Quer abraçar tudo, achando que tudo é do teu jeitinho. E a consequência vem, viu? Ela vai chegando aos poucos. Aí eu disse para ela, irmã, o seu problema é o vestido. A senhora precisa destruir esse vestido. Aí sabe o que ela mandou para mim? Apóstolo, quando eu peguei o vestido, eu apresentei a Deus. Inclusive eu estou com óleo aqui, eu ungi. Funcionou. Ela apresentou a Deus e ainda ungiu com óleo. Você está vendo aí? Que essas coisas só vai funcionar para quem carrega o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não foi ungido, você não tem autoridade de ungir nada. Tem gente que pede óleo aqui para ungir casa, não vai funcionar, o problema vai aumentar. Porque você não está com estrutura espiritual para ungir nada. E você quer ungir. É melhor você chamar um homem de Deus para ir fazer aquela unção ali na sua casa, de que você fazer. Porque se você fazer, você está futucando, está mexendo mais ainda, e você não vai suportar, e vai piorar. Então não adianta você querer fazer uma coisa que você não está preparada para fazer. Se quer fazer, tem vontade de fazer, se prepare, busque conhecimento, se enche do Espírito Santo. Depois de cheio, aí pronto, vai ungir 10, 20 casas, o tanto que tu quiser. Agora despreparado não faça não, que tu não vai suportar, que tu não vai aguentar. Glória a Jesus, amém? E eu disse, minha irmã, quer ficar boa?
Ela chorando, quero, apóstolo, estou toda inchada aqui, estou toda ruim. Eu disse, queima esse vestido. Ah, mas é novo. Queima o vestido, minha irmã. Mete fogo nesse negócio. Aí o marido estava ouvindo eu falando. O marido estava do lado. Aí enquanto eu falava com ela, o marido já foi lá, entrou no quarto, bafou o vestido e disse, bora queimar. Aí foram e queimou, irmão. Chegaram no fundo e meteram fogo. Vocês acreditam que depois que queimou a mulher ficou curada? Ela me ligou dizendo para mim, apóstolo, depois que queimamos o vestido, eu estava com o rosto inchado e voando, parecendo que ia dar um AVC, toda ruim, cheio de dor. Quando acabou de queimar o vestido, as dores sumiu, tudo desapareceu. E ela contando um testemunho para mim. Aleluia. Esses áudios estavam no meu celular, mas eu inventei apagar alguma coisa, apagou. Glória a Jesus. Ela contando isso, para você ver que nas roupas vai transferência também. Às vezes você está com um problema, que você está orando e nada. Muitas vezes é alguma coisa que você recebeu, que está dentro da tua casa. Muitas vezes tem algo do diabo dentro da tua casa, que foi apresentado, que foi sacrificado, está lá dentro da tua casa. Por isso que sempre eu pergunto às pessoas. Tem pessoa que diga assim para mim, apóstolo, eu estou cheio de dor, dos pés à cabeça. Quando eu estou aqui na igreja, eu me sinto bem, não sinto dor nenhuma. Mas quando eu piso meus pés em casa, dos pés à cabeça, as dores voltam tudo de novo. Eu já ouvi várias pessoas me falar isso. Ó, apóstolo, eu vou para a rua, eu não sinto dor. Eu vou para outro canto, eu não sinto nada. Mas quando eu chego em casa, não sei o que é, mas a dor arrocha. O que é que está acontecendo? Tem algo de quem aonde? Na casa dela. Tem algo do diabo na casa dela. Que esse algo está trazendo do mundo espiritual dores para o corpo dela. Aí agora eu oriento, minha irmã, dê uma olhadinha lá na sua casa, se não tem algo satânico lá, ou roupa, ou sandália que a senhora recebeu de alguém, alguma coisa. Aí eu começo a abrir a mente e o despertamento daquela pessoa a procurar. Agora se fosse outro sem sabedoria, já quer orar, bora orar, irmão. Não, o problema está lá na casa dela. Enquanto ela não tirar o problema de lá, tu vai orar 1000 vezes e o problema vai continuar com ela. Ela tem que tirar o que é do diabo que está lá na casa dela. No dia que ela tirar e queimar e destruir, o problema está resolvido. Então nem tudo a gente como de Deus tem que ir lá orar e já quebrou, já não. Tem gente que está com problema lá. Tem coisa dele lá dentro de casa. Que você ora aqui, a pessoa se sente bem, mas quando chega lá, o problema vem tudo de novo. Por quê? Porque tem algo lá dele. Tem algo lá que precisa ser tirado, precisa ser eliminado. Então, irmão, se a gente trabalha nesta área espiritual para ajudar a vida, tem que pedir sabedoria ao Espírito Santo para ajudar vidas. Não é só chegar a meter a mão como muito aí, orar e não sei o que, já está resolvido. Não, não é assim. Vamos ajudar as vidas da forma certa e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. E cada dia mais o Espírito Santo tem me ensinado e me dado sabedoria para eu ajudar vidas. Aleluia. E eu tenho ajudado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Chegou uma mulher, estou finalizando. Chegou uma mulher, toda vez que digo assim, estou finalizando, aí tem alguém que ele diz sempre nada. Vigiai e orai. Glória. Vigiai e orai. É o Espírito Santo que conduz, amado. É o Espírito Santo. Não é verdade? Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia todo, a noite toda falando de Jesus. Tem muitos que não. Mas sabe por que isso? Porque eu sou cheio do... Meu negócio é com Ele o tempo todo. Para mim não tem hora.
A diferença está aí. Aqui em casa para mim não tem nada lá, bro. Aqui eu tenho tudo. Ele está comigo. Então para mim, se for virar a noite aqui, a gente vira. Falando dele. Glória a Jesus. Mas só essa aqui, para vocês entenderem. Chegou uma mulher lá em casa com uma criança. Com uma criancinha do tamanho de Gabriel. E ela queria que eu orasse a criança. Porque todos que me procuram vêm em busca de quê? De oração, quer que eu ore. Só que hoje eu não faço mais como antes. Hoje eu já tenho sabedoria espiritual para ajudar vidas. Hoje eu já vou em cima da causa. Eu já aplico a unção certa para aquele mal ser destruído. Porque se fosse antigamente a pessoa, apóstolo, eu vim aqui para receber oração, e eu dizia, em nome de Jesus, bora, receba aí a oração, e pronto. Não procurava saber nada da pessoa. Não procurava saber nada da pessoa, e ali pronto. Não resolvia nada. Mas hoje não. Hoje o Espírito Santo já me deu sabedoria para ajudar as vidas. Então hoje eu converso com as pessoas. Eu digo, mas qual é o problema? Antes de eu orar, a pessoa chega pedindo oração, e eu já chego dizendo, qual é o problema? Ah não, apóstolo, eu vim aqui para o senhor fazer a oração. Qual é o problema que está acontecendo? Não, apóstolo, eu queria que o senhor orasse. É assim que acontece. As pessoas tentam dar a volta para não me dizer o que está acontecendo. Tenta enrolar para não me dizer o que está acontecendo, que parece que é que eu revele. E eu pergunto, minha irmã, enquanto a senhora não me dizer, eu não posso fazer nada. O que é que está acontecendo? Aí quando ela vê que eu não vou orar, enquanto ela não falar, ela começa a dizer. E essa moça começou a falar, olha apóstolo, a minha filha eu levei para o médico, e ela não estava conseguindo defecar. Já está com umas 2 semanas e nada. E a gente está sem saber o que fazer. Já fez exame e não deu nada. E ela começou falando para mim. Enquanto ela falava isso, o Espírito Santo já estava falando comigo. E o Espírito Santo falou para mim, o problema dela é espiritual, não é para médico. Enquanto ela contava para mim, eu tive uma visão espiritual dentro de segundos. Eu vi uma boneca. E dentro dessa boneca eu vi um nome escrito. Dentro da boneca, o Espírito Santo me mostrou, dentro de uma boneca, um nome escrito. E que essa boneca, essa criança tinha recebido. Que o problema da criança estava na boneca. Que quando ela chegasse em casa, que ela queimasse essa boneca, aquele mal que estava na criança ia cair por terra e ela voltar novamente. E naquele momento ali, eu profetizei na vida da criança. Mas se era que eu orasse, ele ia resolver tudo ali já? Não. Por que não ia resolver? Porque o problema estava onde? Se ela não desfizesse lá, não tinha oração certa. Tu pode estar cheio da unção, cheio do poder, mas se o problema está lá, tem que ser resolvido lá. Tudo isso é trabalho de libertação, a gente tem que entender. Não é sair por aí orando qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é assim. Que nem muitos faz aí. Por isso que nada funciona. E ela chegou em casa naquele mesmo dia. Ela conta o testemunho, inclusive ela já contou aqui na igreja. Ela chegou em casa e pegou uma por uma das bonecas. Ela disse que a filha dela tem muita boneca. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, diz para ela ir pegando uma por uma. Foi isso que eu estou lembrando. Que no momento que a boneca que está com o problema chegar na mão dela, ela vai sentir. E quando ela sentir, é aquela boneca.
A orientação foi essa. E ela foi para casa. Quando chegou em casa, ela obedeceu o que o homem de Deus ordenou e foi pegando uma por uma. Aí ela disse que no meio daquelas bonecas tinha uma boneca nova, que tinha pouco tempo que a filha dela tinha recebido. Quando ela pegou a boneca, ela sentiu. E era a única boneca que a menina gostava mais de brincar. Ela tinha muita boneca, mas só queria essa. Quando ela pegou, ela sentiu. Ela disse: o problema é essa boneca. Ela levou para o lado de fora da casa. Ela pegou a faca, porque eu disse a ela que tinha algo dentro da boneca. Quando ela abriu, tinha um nome dentro da boneca, do jeito que Deus revelou. E o nome que tinha era Lucifer. Era esse nome que tinha dentro da boneca. E ali ela queimou. Ela estava assim lá de fora, abriu, viu, queimou aquela boneca. Ela disse no testemunho, que está até na rede social, que no momento que ela estava queimando, a criança deu vontade de ir para o banheiro, na mesma da hora. Você está vendo aí? Só que muitos não acreditam. E por não acreditar, tem muitos sofrendo até hoje, com problema espiritual, gastando uma fortuna com médico particular, com psicólogo, e é espiritual. E não vem na igreja por causa do orgulho, que é orgulhoso, aí morre com problema espiritual. E os médicos não resolvem. Gastando tudo que tem, já não tem mais nada. E acaba morrendo por causa do coração duro e do orgulho de não procurar uma igreja espiritual. Vocês entenderam, amado? Então, a palavra hoje falou sobre transferência, para nós ter cuidado, tanto a gente que vai estar orando, e tanto você que está recebendo. Vigilância total em cima disto, porque as transferências existem. Existe. Então tem que ter cuidado. Amém? Fica de pé e aplauda o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Oh glória.